sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo para todas as pessoas que têm interesse. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo e vamos lá abrir para perguntas, vamos conversar um pouquinho, vamos tirar dúvidas. Criação de headhunt comercialmente vale a pena? Sim, toda a criação de qualquer espécie de animal, desde periquito australiano, desde canário belga, desde qualquer espécie, das mais simples até as mais caros, todos têm mercado. Se você trabalhar, existe um filão que é trabalhar com espécies de alto padrão genético, espécies para competição, espécies que têm pequenas mutações, pequenas variabilidades genéticas, espécies que são muito bem vistas, que se reproduzem muito, e todo animal que tem um custo, quer dizer, que não são animais tão caros, apesar que a gente está falando aqui de algumas headhunts que podem custar 6, 7, 8 mil reais, você tem casais aí custando 10, 12, 14 mil reais, algumas mutações são bem vantajosas, mas são animais aí que numa média entre 350 a 450 reais, e você precisa ter um volume se você for trabalhar com animais mais simples, né, com os chamados animais silvestres. Mas se você for trabalhar com mutações, você for trabalhar com ele como amas-secas, né? Lembrando que eles trabalham como amas-secas, eles aumentam a produtividade dos outros animais, os outros animais você consegue aumentar o número de filhotes, e os filhotes que nascem deles, você consegue vender, e esses animais eles acabam sendo aqueles animais que vão custear o seu criatório, vão manter o seu criatório, mantendo as despesas básicas, né? A legalização de criatório apenas de ramped é possível? Sim, é possível. Precisa de pouco espaço, uma estrutura igual a todos os demais, os custos são iguais, né? Então, geralmente, quem se dedica muito a uma única espécie trabalha geralmente o desenvolvimento dessa espécie. Então, vai trabalhar com ela desde as espécies comuns até as mutações mais raras. Geralmente, criadouros exclusivos de uma única espécie, eles trabalham com alto padrão genético, né? Eles trabalham com algum diferencial. Principalmente, né, a gente está falando de passeriniformes, psitacídeos, algumas espécies. Geralmente, é interessante você sempre agregar valor, você ter mais de alguns psitacídeos para você ter lucro, né? Ter várias fontes de lucro e reprodução dentro do seu criatório. Como a gente tem muita gente nos procurando, querendo criação só de ringneck, só de ringneck. Pode ter só de ringneck? Pode, sem problema nenhum. Ah, só de rosela? Pode. Mas se você tem espaço, você tem disponibilidade, tem recursos financeiros, o porquê não diversificar? Já que nós estamos falando de animais em que hoje o grande valor econômico deles são as mutações. Porque os animais mais comuns eles acabam perdendo um pouco o valor econômico, né? Então, a gente tem que pensar que esses animais, quanto mais gente cria eles, maior é a quantidade e a oferta desse animal. Daqui a pouco, a gente tem uma redução nos valores desses animais, né? A gente fala de um mercado que pode saturar. Quando a gente fala que o mercado pode saturar rapidamente, é pela quantidade de pessoas que estão migrando para aquele grupo ali. Então, se nós temos um grupo de animais hoje que tem um valor bom, é legal, pelos X criadores, você imagina você quadruplicar a quantidade de criadores desses mesmos animais num curto período de tempo, todos criando mutações. Então, daqui a pouco, a oferta desses animais vai ser tão grande que a tendência é o mercado retrair. Quer dizer, você vai começar a diminuir os valores desses animais, como nós tivemos aí, por exemplo, calopsitas, as próprias red rampeds e outros animais, que o mercado das espécies mais comuns acabou ficando bem saturado, e agora a gente tem apenas mutações novas, mutações bem legais, que a gente tem que estar sempre criando e buscando novas mutações para que o mercado daquela espécie passe a ser valorizado de uma forma diferente. Tá? Então, a gente tem esse grande problema. A vantagem é que você vai ter uma quantidade gigantesca de animais, você vai poder escolher, e aí você vai ter também a disputa por preço. Giovanni Joaquim Cristóvão, boa noite, doutor Paulo. Qual é a mais fácil de criar? A red ou a ringneck? Todos os psitacídeos não são difíceis de criar. Animais que têm instinto territorialista e precisam de espaços maiores são mais difíceis de criar.
O que a gente tem que entender dentro da criação é o grau, a quantidade de filhotes que você vai ter numa temporada daquele animal. Hoje, ringneck, por mais que se fale que pode se tirar 2, 3 posturas em algumas regiões, tem alguns criadores que falam, estou tirando 3 posturas. É um casal no meio de 50, 60, 70 que está tendo a terceira postura. Você vai ter, por exemplo, de cada 100 casais, você vai ter em torno aí de 40% que vão fazer uma segunda postura. E essa segunda postura não tem certeza de serem todos férteis. De cada 100 casais, vai ter 10% que possam fazer uma terceira postura. Quando ele fala em terceira postura, a média de postura de uma ringneck é 4 ovos, 5, 6 no máximo. Nós já tivemos ringnecks com uma quantidade maior, mas então você vai ter aí no máximo a média de 10, se você for muito sortudo numa terceira postura, 15 filhotes de ringneck. Enquanto o Red Ramped você pode ter aí na faixa de 20, 25 filhotes. A dificuldade é a mesma. Claro que o valor econômico de uma ringneck é muito mais alto das comuns do que uma Red Ramped, mas se a gente for trabalhar com mutações, as Red Ramped têm valor tão bom quanto as ringnecks em questão de valores agregados por mutação. Tá? Quais são as espécies que eu indicaria? Depende. Todo criatório comercial ele tem que pensar em 50% das espécies que ele vai criar, espécies que vão sustentar, manter e dar um pouco de lucro para o seu criatório. São as espécies bases que vão manter o criatório funcionando. Aquelas que são mais fáceis de vender, aquelas que tiram mais filhotes, aquelas que você vai conseguir vender para o pessoal mais próximo, para a sua região. Dos outros 50%, você divide 20% em espécies que têm um valor agregado maior, espécies que estão despontando, mais 20% de espécies com uma previsão futura, que são espécies que você vai trabalhar, que o mercado, que você está vendo que o mercado está buscando essas espécies, e 10% das espécies mais caras, espécies mutações diferenciadas ou espécies que você gosta. Eu costumo falar nisso, tá? Se você precisar criar desde calopsita, criar Red Ramped comum, criar os psitacídeos de valor menor para manter o seu criatório funcionando, pagar todas as despesas, trabalhe com esses animais, porque você vai ter, num primeiro momento, tudo é muito chamativo, todas as espécies são interessantes. Hoje nós temos, por exemplo, gente criando apenas mutações extremamente caras de calopsita e ganhando muito dinheiro. Quando eu falo em mutações caras, mutações aí de 4, 5, 7, 8 mil reais, uma calopsita. E nós temos, por exemplo, criadores de ringneck trabalhando com algumas mutações que hoje estão na faixa de 20, 20 e poucos mil reais. Então, cada mercado tem o seu cliente, tem o seu público, tem a sua vantagem. Para isso, você precisa pesquisar o seu mercado, aquilo que a gente sempre fala. A gente traz aqui na segunda-feira sempre falando de mercado, trazendo oportunidades, trazendo grupo de animais que você pode investir, que são animais que são fáceis de reprodução, que o investimento é tranquilo e o retorno é tranquilo também. Tudo depende da sua região, da sua pesquisa de mercado, tá? Para a gente ficar falando quais são as espécies que eu indicaria, eu só indicaria espécies que realmente têm procura, que têm busca. Eu sempre falo aqui nas nossas aulas, eu crio animais há mais de 20 anos, aí estão com 23 anos de criação, e eu continuo criando animais, canário belga, calopsita, animais domésticos de um valor econômico não é tão barato, mas se você trabalhar com algumas mutações, se você trabalhar com alguma qualidade, você vai ter resultados bem legais. E eu trabalho com animais mais caros, com mutações, com espécies que ninguém trabalha. Eu desenvolvo algumas mutações. Quando eu falo em desenvolver, é buscar carga genética fora do Brasil e ter elas aqui para trabalhar cruzamentos e possibilidades de introdução de algumas características que você quer em alguns animais, né? Trabalhar com hibridismo, trabalhar com manipulação, ali você consegue fazer uma série de coisas para quem tem o conhecimento sobre essa área, tá bom? A Red Ramped, ela pode ser utilizada como uma seca de outras espécies? Sim, nós falamos isso aqui na live, né? São excelentes amas secas, têm um instinto materno muito bom, cuidam muito bem de filhotes de rosela, de ringue, de outros psitacídeos. Claro que você sabe que as Red Ramp têm essa questão territorialista, então você necessita ter um planejamento de casais
que também sejam mais dóceis. Quando a gente fala que os animais eles têm esse problema do territorialismo, eles têm essa disputa, eles ficam estressados com outros animais, que são mais difíceis de reproduzir se eles verem outros animais, é óbvio que dentro desse grupo você também tem que trabalhar a carga genética de qualidade de animais mais calmos, de animais mais tranquilos, de animais pais que são mais cuidadosos, que criam melhor os filhotes. Se você vai trabalhar com Red Ramped para amas secas, você também vai ter que desenvolver Red Ramps com qualidade materna. Então, você tem que desenvolver os melhores instintos maternos, aquelas que são mais tranquilas, aquelas que cuidam melhor dos filhotes, que têm uma maior quantidade. Então, todas as espécies você vai ter desde o instinto natural, que serem extremamente agressivas, mas com manejar, hoje com reprodução em cativeiro em grande quantidade, você consegue já ter cargas genéticas de animais mais calmos, mais adaptados a uma criação semi-extensiva, né, ou extensiva, grandes criatórios com uma quantidade maior de animais. Tem que ter essa preocupação em ter cargas genéticas interessantes, até mesmo em questão comportamental reprodutiva. Porque a gente tem, por exemplo, eu tenho, vamos pegar um exemplo, eu tenho uma Red Ramped que tira aí 10 filhotes e tem uma Red Ramped que tira 25 filhotes. Qual que eu vou querer? A de 25 filhotes, porque ela cuida demais, ela é mais prolífera, ela sobrevive mais filhotes. Eu não vou manter dentro do meu plantel animais que reproduzem pouco e que têm uma perda muito grande de filhotes. A mesma coisa, isso vale para todas as espécies. Você tem que, com o passar dos anos, ter dentro das suas matrizes os animais que mais prolíferos, aqueles que mais colocam ovos geneticamente, aqueles que mais cuidam dos seus filhotes. Então, daqui a pouco, todos os criadores de ringneck vão querer ter uma genética de ringnecks que começam com a postura com 1 ano. Nós já temos essa genética, nós já temos ringnecks que já estão reproduzindo com 1 ano. Nós temos ringnecks que estão reproduzindo 3 posturas no ano. Então, mas é comum? Não. É uma carga genética, é um atributo que esses animais têm, que se adaptaram, e você vai querer também que todos os seus animais possuam essa carga genética. Então, a montagem de um plantel vai desde a escolha dos animais mais prolíferos, os animais que cuidam melhor dos filhotes, aqueles que têm as melhores cargas genéticas, que geram filhotes de valor econômico legal, com mutações, portadores de mutações. Então, você tem que ir trabalhando isso. E, às vezes, um criatório demora 10, 15 anos para realmente chegar ao ponto de você ter realmente um criatório que você pode falar que todas as suas matrizes você conseguiu identificar. Renan Chame, ouvi dizer que o periquito australiano serve como ama seca, condiz? Serve das espécies menores, sim, tá? Das espécies como Red Rump, Neophemas, Turquinazes, o periquito inglês, esses animais menores, sim. Gente, assim, usar a ama seca, nós temos várias estratégias. Por exemplo, aqui, assim, no meu criatório, eu cansei já de tirar, por exemplo, ovos de ringneck que, para tentar salvar, não tinha ama seca, não tinha machucadeira, não tinha espaço. O que eu faço com esse ovo? Ponho numa canária. Mas você está doido, cara? Um ovo de ringneck numa canária, a canária vai chocar o ovo de ringneck? Vai chocar o ovo de ringneck, a canária choca qualquer ovo, mesmo sendo ovos grandes, os filhotes nascem, claro que depois que nascer você tem que fazer o tratamento manual. Eu cansei de salvar filhotes de calopsita, de rosela, de ringneck, colocando em canárias. Claro que é um ovo só para cada canária, mas as canárias também chocam. Ela tem um instinto, ela até tenta tratar os psitacídeos, mas ela não consegue. Mas se você tiver um cuidado, tirar e colocar numa OTA, fazer todo o tratamento, você consegue salvar caso você não tenha uma chocadeira. Então, os animais, eles acabam chocando muito bem ovos de outros. O problema é cuidar. A grande maioria dos animais, ela adota. Claro que só se o ovo for de uma cor muito diferente, se ele tiver um tamanho muito fora do padrão, mas mesmo assim eles vão ter o instinto materno. Tá bom? Bom, pessoal, gostaria de agradecer, então, a presença de todos, desejar uma ótima semana, acompanhe o nosso canal, nós vamos ter uma programação especial agora para o final do ano, no dia 20 de dezembro, a nossa última live ao vivo desse ano, depois nós retornaremos no dia 14, depois do dia 14 de janeiro, nós retornaremos com as nossas lives ao vivo. Nesse período, nós vamos fazer algumas lives surpresas de alguns locais do Brasil, acompanhem, fiquem atentos, todos os dias no nosso canal.
nas nossas redes sociais, nos acompanhe. Lembrando que quem quer ter a oportunidade de ter um criatório comercial legalizado, até o final do ano nós vamos tendo o pacote Criador Pro, que você pode, está aí na descrição do vídeo, que você pode entrar em contato com a gente, adquirir esse pacote. A partir da virada do ano, nós não teremos mais o pacote completo. Claro, o pacote completo ele vai estar disponibilizado, mas nós não vamos mais falar sobre ele, mas com um valor bem elevado, e só vamos fazer serviço de legalização via orçamentos, tá? Não vamos mais ter pacotes completos. Deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar. Você que está aqui participando, pode fazer as suas perguntas, nós estamos aqui para respondê-las. Tchau, tchau, um abraço, um beijo e até a próxima.